Olá, sejam bem-vindos ao Por Dentro da Volterra. No podcast de hoje, vamos falar um pouco mais sobre ESG e sustentabilidade, que são temas cada vez mais relevantes e atuais no nosso mercado de energia. Eu sou o Alan, CEO e fundador da Volterra, e hoje convidamos aqui o Amilcar Lopes, o nosso membro de conselho, formado em Ciências Biológicas, com MBA em Sustentabilidade. Amilcar, prazer ter você aqui. Acho que vai ser uma troca super legal para um tema tão relevante e atual, para a gente poder levar aí um pouco mais de conteúdo para quem está assistindo a gente. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Vamos ver se esse bate-papo sai da maneira mais clara para os nossos ouvintes tentarem entender aí a nossa jornada. Até porque é um tema que, por mais que a gente fale bastante, a gente vê pouca gente explorar a nível de conteúdo e conceito, né? Então, acho que para a gente começar essa conversa, seria legal a gente tentar explicar para as pessoas ESG. Apesar de ser uma sigla, ela envolve algumas coisas, né? E Hum. o que é estar envolvido no conceito de ESG e por que hoje o ESG é falado nas empresas, se ela, como a gente fala hoje de compliance, a gente fala de auditoria, a gente tem falado de ESG, né? Por que surgiu isso nesses últimos anos? Bom, o SG são três letras distintas que formam uma sigla que dá contexto a todo o repertório de sustentabilidade que uma companhia pode ter. Na realidade, hoje cada vez fica mais relevante o ESG, porque as companhias são obrigadas, até pelos próprios consumidores, a apresentar seus relatórios de sustentabilidade. Hoje, o consumidor, seja ele jurídico ou pessoa física, ele exige que aquela companhia tenha algum grau de responsabilidade sustentável. Então, é muito importante os relatórios e cada vez mais inserido dentro desse contexto as companhias estão. E aí, quando você fala algum grau, eu entendo que o ESG, que é uma sigla composta, né, do ambiente, o social e a governança, Governança. é, você pode atacar isso de algumas frentes, não necessariamente as três juntas, né? E a gente tem visto que isso, algumas empresas têm começado através de soluções que envolvam atividades um pouco mais práticas, como, por exemplo, comprar energia de fonte renovável, mas que esses relatórios, né, eles podem se tornar cada vez mais também estruturados e bem detalhados na esfera de governança das empresas, né, e também na parte de que envolve o social, né, na questão dos colaboradores e com os fornecedores e clientes. É, Você entende que o SD hoje é uma obrigatoriedade e as empresas aderem isso por uma necessidade? Você vê que tem uma mudança de rota a nível de consumidor perceber que uma marca está mais atrelada aos objetivos ou aos desejos daquela pessoa por estar se direcionando a uma prática mais sustentável? Você entende que isso é uma mudança de cultura ou é uma necessidade? E como que você vê a mudança comportamental das empresas nessa transição aqui, né, que a gente está vendo? Bom, eu acho que de uma certa maneira as companhias já faziam parte dos três pilares do ESG, de uma maneira distinta. Ou seja, uma companhia estruturada ela precisa ter um certo grau de governança. Ele precisa se preocupar com o meio ambiente, enfim. Cada um tinha um tipo de ataque ou um tipo de situação onde ele envolvia parte dessa sigla. Eu vejo todo mundo falar muito em ESG, mas para você ser sustentável, basicamente, você pode atacar um desses três pilares, não precisa ser os três juntos, entendeu? Uhum, Esse é um processo de construção. Ninguém vira e tem uma companhia ESG da noite para o dia. exatamente. Por quê? A governança, a cultura, a missão, foco dos próprios colaboradores envolvem um crescimento e envolvem um Uma certo mudança de grau de mentalidade. maturidade para isso daí. Então, quando se fala muito em SD lá atrás, todas as companhias já queriam apresentar alguma coisa completa, entendeu? Uhum, uhum. E ficava meio fake. Porque aí você não consegue nem sair do lugar, né? Tanta Nada. coisa para fazer, né? Exatamente, e ficava totalmente fake. Então ele tinha que entregar alguma coisa de meio ambiente, ele tinha uma boa governança, ele meio que fazia alguma coisa para poder entregar esses três pilares. Eu acho que hoje eles são bem distintos, não é? A sigla permanece, mas eu acho que as companhias são sustentáveis atacando vertentes distintas do SD, entendeu? E você, por ser membro de conselho não só da Volterra aqui, mas de outras empresas, você tem visto que tem uma mudança de mentalidade no sentido de deixar de olhar a adoção dessas práticas como um custo, mas sim como um investimento. Então,
você está gerando valor à marca se você fizer isso, então isso passa a ser uma prática de investimento e não uma adoção de custo. Isso está sendo uma mudança consolidada a nível de empresas de diferentes tamanhos, ou você ainda vê que isso é concentrado mais em empresas que estão, por exemplo, com capital aberto, que tem uma regulamentação mais exigente? Eu vejo duas maneiras totalmente distintas. Eu acho que o programa de se habilitar ESG ou alguma certificação dentro dos três pilares começa de cima para baixo. Então, se o dono, o proprietário, ou o presidente, ou o chairman tem essa mentalidade, ele derruba para baixo e envolve colaboradores, enfim. Então, para mim, depende do tamanho da companhia. Eu Legal. posso ter um fabricante de sorvete caseiro que tem um programa ESG muito bacana. E eu posso ser uma companhia de capital aberto que eu tenho maiores problemas para atingir algum grau de sustentabilidade. Mas o que eu acho que a mudança da mentalidade hoje, distinto do que era lá atrás, é que os membros de cima, a parte do topo, ele esparrama para baixo essa necessidade. Não como um custo e investimento, e sim uma necessidade de Do mostrar que dia a aquela dia, né? companhia tem uma missão coerente com aquele produto que ele vende, aquele serviço que ele presta. Então eu acho que hoje é muito diferente. Antigamente você fazia qualquer coisa para se adequar e era realmente meio fake, Uhum. desde o relatório, desde as ações que as companhias fazem. Hoje eu acho que existe uma situação muito consciente de cima para baixo, e eu não vejo como investimento hoje, com todos os membros de conselho que eu converso, é nada de custo, E investimento. no fim, o investimento vai estar associado a gerar um valor ali, a atribuir um resultado positivo na percepção da marca, né? Como você Sim, falou, na entrega do produto. E aí você pegou um ponto importante, que como são muitas frentes a serem atacadas, e a gente está vendo que cada vez mais, e aí a gente pode até falar um pouquinho aqui da Voltero, que a gente percebe, que as empresas de menor porte também têm se preocupado com isso, né? É, então, atacar a prática SD para empresas de menor porte ou até para pessoas que estão nos assistindo e que querem ter uma mudança de comportamento nas suas residências, como que você consegue adotar práticas que eventualmente sejam mais simples e fáceis, mas que você já consegue adentrar nesse mundo do SD sem entrar naquela parte mais complexa das auditorias e dos relatórios, né? Tem hoje algumas soluções ou caminhos que as empresas podem... Ah, eu posso começar daqui, por exemplo, comprando energia livre, de fonte renovável, produzindo minha própria geração de energia, fazendo um sistema de separação de lixo. Quais são as práticas que, eventualmente, as pequenas empresas, as empresas que estão querendo começar a se mexer nisso, podem adentrar de forma inicial? bom, eu acho uma excelente pergunta. Primeiro que as empresas pequenas têm um budget reduzido. Então, elas não podem se adequar a programas muito E extensos. robusto. Então, ele faz dentro de casa, ou seja, separa lixo, faz palestra para colaboradores, compra energia de fontes Porque renováveis. energia ele já vai precisar usar de Sim, qualquer não tenha jeito, dúvida. né? Então, ele tem algumas opções onde que ele não necessita investir para se adequar, entendeu? E falando do nosso bate-papo, que é basicamente energia, eu acho que é a maneira mais fair e rápida de você iniciar um programa de ESG, um comprometimento com sustentabilidade, comprando energia de fontes renováveis. Fato. É muito fácil. E aí, você comprando a energia, como já é um custo que você tem normalmente, e eu entendo que essa energia ela vai te trazer ainda uma economia, né? Sim. Então, ele vai ter uma redução de custo e vai estar atrelando esse consumo de energia a uma fonte renovável, né? Ele vai conseguir mensurar isso no final do mês, né? Então, eu acho que o que falta é o comprador compreender essa situação toda, que eu vejo que a Volterra tenta, de uma forma simples, desmistificar isso aí dentro do mercado. Você falou muito bem, ele tem que comprar energia. Ou seja, eu vou comprar energia anyway. De algum lugar eu De algum preciso lugar eu comprar. vou comprar energia. Ora, se eu consigo comprar uma energia de fonte renovável é ainda mais barata, por que que eu não faria, entendeu? Então, o que eu acho que falta é um pouco de conhecimento das E do empresas. acesso à informação, talvez, Sim, né? sim, eu acho que esse é o papel que sempre eu vejo que a Volterra tenta exercer com excelência, entendeu? Porque aqui, além do fornecer energia, a gente se preocupou também com a questão da educação, né? E de transmitir esse conhecimento, porque muitas vezes o cliente já comprava energia renovável e não sabia que ele poderia mensurar ali a parte de tonelada de CO2 evitada em função da compra dele já de Sim, energia de fonte renovável. E é por isso que na Volterra a gente criou o certificado de sustentabilidade.
onde a gente tenta mensurar e tornar mais tangível para os nossos clientes a questão desse start deles no SD, né, se eles ainda não entraram, mensurando algumas informações importantes. Então, a plataforma lá da Volterra, ela mensura isso de forma horária, mensalizada e até anual. E Uhum, agora a gente está lançando, de fato, o selo, que os clientes podem colocar no seu próprio site ou no nosso próprio produto, que uhum. eles compram energia de fonte renovável, porque a gente conseguiu atestar isso para eles. Explica um pouquinho aqui por que a gente pensou em, além de fazer a venda da energia, mostrar isso para os clientes a nível de algo mais tangível, onde ele consegue ter um papel, um documento, ele consegue ter uma informação que ele consegue explicar para os clientes deles e para os fornecedores dele. Mais uma vez, voltando um pouquinho lá atrás, acho que parte de cima para baixo. A missão da Volterra sempre foi desmistificar o mercado de energia livre, trazer soluções tecnológicas e informação. Então, parte daí da gente sempre pensar que se a fonte renovável poderia determinar para o nosso cliente um carbono evitado, faltava como a gente demonstrar e o entendimento do nosso E cliente o entender cliente isso. entender, né? Entender. Então, eu acho que o certificado foi uma parte de educação, uma surpresa para o nosso cliente, Eles gostam e bastante. agora eles ficam olhando e conseguem colocar nos seus relatórios de sustentabilidade. E eu digo isso mais uma vez, desde uma empresa de sorvete caseira, uma companhia grande, ele vai ter que produzir em determinado momento um relatório de sustentabilidade. E seja o pequeno ou grande, ele consegue acessar esse selo, esse certificado através da nossa solução, né? E é muito fácil para ele, porque, mais uma vez, ele compra energia, ele não sabia que ele comprava energia de fontes renováveis, e agora ele tem uma métrica homologada, onde ele pode garantir que essa energia que ele compra, ele consegue inibir a emissão de carbono em tantos por cento, ou tantas toneladas. Existe uma métrica para isso. Exatamente. A metodologia que a gente tem usado e tem validado bastante aqui é do GHG Protocol, né? Sim, sim. Onde na parte do escopo 2 de emissões, e ali depois acho que vale até um outro bate-papo a gente detalhar mais sobre isso, você consegue quantificar exatamente o CO2 que foi evitado a partir do seu consumo de energia É. para o escopo 2 e lançar isso como um relatório, né? Se você tentar entender esse universo de carbono, ele é um pouco complexo, porque são uma série de restrições e uma série de contas de como você vai chegar para esse carbono evitado. Mas o fato é, para todo mundo entender, é que nós estamos brigando com o aumento de temperatura do planeta. Perfeito. Então, como é que a gente briga com o aumento de temperatura do planeta? A gente tem que evitar a emissão de carbono que destrói a camada de ozônio e a Terra fica cada vez mais quente, e é o problema que todo mundo já conhece, que está sendo amplamente divulgado, vide a COP que teve aqui dentro do Brasil. Então, o que acontece? O carbono evitado é você não utilizar, no caso de energia, fonte suja, seja de usina, Carvão, carvão, né? E usar fontes limpas, solar, eólicas e outras, entendeu? Então, isso vai te dar uma liberdade de você falar: olha, eu poderia estar usando uma fonte suja, eu poderia estar emitindo tanto de carbono, mas foi uma opção minha a comprar fonte limpa e evitar isso. Então, eu não estou sequestrando carbono, eu não estou comprando carbono, eu estou evitando, que é o papel que todo mundo da sociedade deve fazer, claro. evitar. Com certeza. É, e aí eu acho que, puxando um pouco para os cases que a gente tem visto, assim, a gente tem grande parte dos nossos clientes hoje, 100% dos clientes atendidos pela Volterra, possuem o selo, né, Uhum. de sustentabilidade. Agora eles já ficam até ansiosos, né, quando a gente demora um pouquinho para mandar, porque a gente ainda não tem as informações completas, eles pedem, isso é muito legal. Mas a gente também viu outros caminhos que mudaram aqui o dia a dia da cultura da Volterra, num horizonte de contribuição para essa pegada da sustentabilidade. Você estava aqui desde o começo, quando a gente fez o processo de certificação do selo B, né? Então, Foi o um selo B sucesso. foi um processo muito legal de certificação que trouxe para dentro da Volterra práticas e rotinas que antes a gente não estava prestando atenção. Então, existem certificações aí fora também que trazem um nível de maturidade para as empresas que podem ser acessadas, né? A empresa B hoje, a gente tendo esse selo e muitos dos nossos clientes tendo esse selo, eles se reconhecem de forma mútua e muitas vezes na condição comercial isso é um facilitador Sim, por conta da sim. visão do que a empresa tem de entendimento de sustentabilidade. Então, a empresa B, além de ser
um norte que tem ajudado a gente a melhorar nossa rotina e práticas de relacionamento, ela também, no final do dia, do ponto de vista comercial, ajuda você a ter encontros com empresas que tenham uma visão similar, né? Então, você tem esses caminhos aí que também são legais de olhar, né, como premissas para SD. Então, eu fiquei muito feliz de participar desde o começo dessa questão da gente certificar a Volterra como empresa B, não é? O que que eu vejo com isso? O processo de sustentabilidade, ou seja, o ESG, ele é um processo de evolução Perfeito. crescente. Ele nunca vai terminar dentro de uma companhia, nunca. O que aconteceu com a Volterra? A gente já vendia energia de fonte limpa, a gente certificou antes como empresa B, e essa certificação como empresa B nos deu horizontes mais firmes para a gente ter segurança em certificar o carbono evitado. Então é tudo uma consequência de uma estrutura que você faz, de um pensamento e uma De missão longo dentro da tua prazo também, companhia né? a longo prazo. É muito fácil você ver uma companhia tá lá com a sua missão, o seu Escrito no propósito, PowerPoint, né? E lindo, mas o que na demonstra que ela prática está do dia a dia, perseguindo né? isso é uma certificação. Seja você certificar alguém porque você tem esse produto, ou seja receber certificação de alguém. Então, eu Perfeito. acho que isso, Que dá lastro, né? muito, muito. E comercialmente é uma diferença. Mais uma vez, não importa o tamanho, entendeu? Ele pode acessar hoje, pode fazer Exatamente. as práticas, depende muito mais de uma mudança interna, como você falou, seja do chefe, seja do dono, seja do gerente, seja do analista, Não isso tenha tem que dúvida. partir de dentro. Amilcar, a gente tá chegando aqui no final, mas a ideia da última pergunta, eu vou até mudar um pouquinho aqui o script, que você falou um pouco da evolução do SD, da sustentabilidade. A gente está vendo no Brasil aqui algumas mudanças muito estruturais no nosso mercado de energia, seja para a abertura do mercado livre e com a descentralização das fontes de geração, e Uhum. principalmente as renováveis, né, que a gente está vendo cada vez mais a penetração da solar, das eólicas. Eu queria que você desse uma visão da sua percepção de como que você imagina que nos próximos anos a regulamentação que tem permitido tanto a abertura do mercado para o residencial poder comprar energia renovável, como a queda do preço das tecnologias, e aí tanto da placa solar quanto das baterias, Uhum. como que esse consumidor de energia nos próximos anos, ele vai passar de uma transição passivo sem saber do que ele está consumindo e sem ter tanta inclinação a movimentar e mudar Uhum. os seus hábitos ou o seu produto que você compra, para ter a possibilidade agora dele ser um próprio produtor de energia renovável, né, e conseguir ter um conhecimento amplo disso. Como que você vê aí para os próximos passos o avanço desse conceito, né, de sustentabilidade no Brasil, dado essa mudança regulatória bem impactante que a gente está passando agora? Primeiro, eu acho que o Brasil é o país com maior matriz e possibilidade de ter maior matriz limpa do mundo. Fato. A gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem área, a gente tem água. Então, Perfeito. o que que eu imagino com a abertura do mercado? Se existir fomento, como está começando agora a ter, isenções de alguns impostos para importação, em que ainda a placa nós não produzimos, os BES, que são as baterias, a nossa matriz vai ficar muito mais limpa. Como? Por Hoje, quê? hoje a gente suja a matriz porque em determinado momento existe um hiato entre energia solar e energia eólica. Estou falando só essas duas matrizes, claro que Tá. existem outras, né? O solar chega às 5 horas da Não temos tarde, mais sol, né? está diminuindo, mas começa a ventar perto de 8 horas da noite. Aí o sistema ele tem que acionar alguns Porque meios, precisa atender a precisa demanda, de né? entender. E o que que ele aciona? São usinas, é basicamente ou a carvão ou a gás, e elas sujam a matriz. Imagina um cenário hipotético onde que a gente devesse consumir só energia limpa. Você tem, durante o dia, uma maior oferta de energia solar, você carrega uma bateria, entendeu? Que é agora o próximo O que leilão do está vindo na governo que está vindo regulamentação para agora. incentivar E exatamente quando isso, né? der esse hiato, você põe as baterias para funcionar, que é uma energia limpa que foi carregada através do solar ou eólico, né? E quando entrar a base da eólica, elas vão se desligando para se recarregar de novo. Ou seja, eu vou ter uma matriz limpa o tempo todo. Então o Brasil, eu acho que é o país que vai surfar nisso de uma maneira incrível. Então, hoje você acha que essas mudanças regulatórias e estruturais elas vão no sentido também de contribuir e incentivar que o próprio consumidor consiga, através da energia renovável, né, com Sim. com um conjunto de soluções ali de bateria, ele próprio
adentrar num modelo de ESG e sendo autônomo na própria geração de energia e numa redução de custo que ele tem ali, né? Então, Não, a gente está indo nesse caminho. não tenha dúvida. Porque, por que o consumidor está cada vez mais consciente? Você, como um consumidor, preferia comprar um gerador a óleo diesel ou um no mesmo preço, um pouco mais baixo, Perfeito. com bateria? Se você não tem insumo, é uma energia limpa, você carrega com as suas placas ou Não reserva. faz Quer dizer, barulho, né? não tem competição E aí, nesse nesse produto. sentido, a regulação, então, agora a gente tá enxergando que vem nesse movimento de contribuir para isso com a penetração das baterias. Eu acho que a penetração das baterias vem, primeiro, de uma parte de isenção de imposto, porque a gente ainda não tem essa tecnologia, vai ter, mas não Tá. temos essa tecnologia de fabricação, esse é dominado mais pela China. Então, a partir do momento que você tem a isenção desses impostos, ou seja, essa bateria chega num preço acessível, Se ela competir com o diesel, é o que você falou, não tem por que não não tem fazer. porquê, entendeu? Uhum. E eu digo numa escala pequena, vamos falar no sistema Numa nacional. penetração maior, né? Você não precisa ligar mais a térmica se você tiver um conjunto de bateria perto dos grandes centros, entendeu? Onde ele vai suprir a necessidade desse ato entre o sol e vento. Perfeito. Milcar, obrigado pelo bate-papo. A gente está chegando no final aqui. Foi incrível entender um pouco da ótica mais estrutural, corporativa de SD. Eu acho que o que você trouxe aqui para a gente traz uma visão muito, muito complementar e expande um pouco só o assunto de mercado livre de energia. Acho que a gente abordou diversas frentes. E eu quero só te agradecer, obrigado. Acho que o bate-papo foi muito legal. Quem quiser falar com a Milcar, ele é nosso conselheiro aqui, tá todo dia com a gente, podem mandar mensagem para a gente. E, Amilcar, te espero aqui para o próximo bate-papo. Para mim foi um prazer e estou sempre à disposição. É uma matéria que eu gosto de poder estar aqui, porque desde o começo foi uma missão da Voltaire e É, hoje a gente está chegando nesse ponto de era conversar você que sobre batia isso. na tecla no comecinho lá Isso, comigo. e nós estamos aqui agora colhendo esses frutos, é isso. E no próximo episódio, vamos encerrar a primeira temporada do Por Dentro da Volterra. E nada mais especial do que falarmos sobre parceria e como funciona esse nosso modelo comercial. Te espero lá e, por favor, se tiverem dúvidas, mandem para a gente, nosso time está esperando para atendê-los da melhor maneira. Até lá!